Veio a mim a palavra do Senhor. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel. Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom dia, amados e preciosos irmãos e irmãs. Vós todos que lutais pela fé que uma vez foi dada aos santos, para que por ela possais vencer a vós mesmos e a Satanás. Bem, e um dito nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 18. Então, uma pessoa não vai levar o pecado da outra, o erro do outro, ou da outra, né? Mas eles diziam isto. Então os pais erravam e os filhos pagavam pelos erros do pai. Tanto era assim que em João capítulo 9, quando a gente vê aquela cura daquele rapaz que nasceu, daquele homem que nasceu cego, nós encontramos que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Isso quer dizer, os filhos tinham um costume dos filhos carregarem o pecado do pai. O pai errou, o filho paga. Mas Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então esse dito, ele nunca mais, disse o Senhor, deveria ser ouvido em Israel, este provérbio, né? Mas, meus irmãos, todos nós, quando nascemos, nós nascemos como que um copo vazio. Um copo vazio. E com o passar dos dias, aquelas pessoas que cuidavam, pessoas vão enchendo este copo vazio. E eles nos enchem do que acham que devemos ser. Então, se eles é daquela forma, eles querem que nós sejamos daquela forma. Então, se o pai é um adúltero, ele vai ensinar o filho, vai encher o filho, a filha de adúltero, de adultério também. O filho vai ter que provar alguma coisa. Se ele é o idólatra, ele vai encher os filhos de idolatria, vai encher aquele copo vazio. Então eles nos encheram do que achavam que deveríamos ser. E a gente carrega isto por tempos. Isso chama-se condicionamento. Então eles nos condicionam àquela condição de sermos semelhantes a eles. Então eles querem que nós vivamos conforme eles vivem, creia no que eles creem, certo ou errado. Então nós fomos formados numa condição assim. Nós fomos condicionados. Mas com o passar dos anos, o filho vai crescendo, a filha vai crescendo, e ela percebe, e ele percebe, que ele não tem que ser propriamente como seu pai é.
Ele, seu pai, é um ser individual. Tudo bem, cuidou da gente quando era criança, tudo. Mas ele quer viver a sua própria vida, ter o seu próprio entendimento. Então, às vezes, muitas das ocasiões, é imposto sobre aquele copo que eles encheram um sentido chamado de medo. Os chamados evangélicos, os crentes sempre, formaram seus filhos desta forma, com medo de ir para o inferno. Então, muitas vezes, eles ficam condicionados naquele sistema porque eles foram cheios daquilo. Então, tudo fora dali é errado, tudo fora daquele sistema que eles ensinam ali é errado, e se deixar aquele ensino, automaticamente você está condenado à perdição. Isso chama-se condicionar as pessoas num sistema. E às vezes, e quase sempre, aquele sistema está fadado ao fracasso. Porque a pessoa tem que viver condicionada a crer daquela forma. Foi sempre assim. E porque eles querem manter aquele condicionamento nas pessoas. Então, chama-se quase que uma lavagem cerebral na mente das crianças, dos adolescentes, através do medo. E aqueles que saem daquele sistema são amaldiçoados, são desprezados e eles são tidos como perdidos. Será que não são aqueles que estão no sistema que estão perdidos? Então vamos analisar isso com calma, porque saiu daquele condicionamento. Ele antes não tinha como decidir, não tinha capacidade para pensar. Então aonde o pai levava, ele iria, onde a mãe levava, ele ia, ela ia. Mas chega uma idade que ela quer andar com suas próprias pernas. Está isso errado? Agora vejam bem, porque a salvação ela é individual. Quem disse que um pai vai salvar o filho vai salvar o pai? Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, em relação ao casamento, ele diz que o marido não salva a mulher não salva o marido. Então, quando uma mulher é descrente e mora com um homem crente, se ele consentir em morar com ela, por que eles têm que separar? Os filhos deles não serão imundos. Se for o contrário, o homem é um cristão e a mulher não é. O homem, cada um tem sua vida individual. Como sabes tu, marido, que salvará a tua mulher, e como sabe mulher que salvarás teu marido? Se consentem em morar junto, um não contamina o outro, são casados. Porque aí, voltando a Ezequiel capítulo 18, diz assim a partir do verso 5: sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, e andando os meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer nos montes, sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e realizar todos os males,
e emprestar com usura e receber mais do que emprestou, viverá? Então o Senhor diz, não viverá. Porque fez todas essas abominações, certamente será morto e o seu sangue será sobre ele. Então veja bem, agora se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, o que vai acontecer? Seu pai vai levar sobre si seus pecados. Mas como ele viu que seu pai estava praticando coisa errada e ele resolveu não praticar, vendo? Certamente não morrerá, mas viverá. Agora, seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, morrerá pela sua própria maldade. Contudo, perguntais, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Porque a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, então ele viverá e não morrerá. E de todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então, meus irmãos, voltemos aqui ao assunto do copo vazio. Veja bem que o pai, maldoso, ele poderia ter enchido o filho daquilo no qual ele vivia. Mas o filho cresceu, tomou consciência de suas ações, falou assim, não, meu pai, isso está errado. Eu não vou praticar o que o senhor pratica. Eu vou viver uma vida justa, honesta, pia, bondosa. O pai morrerá, o filho não. Mas e se aquele pai achar que o filho está errado em não acompanhá-lo nas suas ações? Quando a própria Bíblia diz que o filho deve obedecer os pais. É o primeiro mandamento com promessa. Mas quando ele recebe esta luz de Deus, ele escapa desse condicionamento daquilo que lhe foi ensinado desde a infância, foi introduzido nele. Então Pedro nos diz assim na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos dias. E no verso 17 ele diz, ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. Então, nós recebemos dos nossos pais por uma tradição religiosa, tantas coisas, mas fomos libertados daquilo. Estão vendo? Deus nos libertou. Agora, eu pergunto, quando o rapaz, a moça, nós tomamos a decisão de escaparmos daquele condicionamento, porque o condicionamento pode ser mudado. Através de uma decisão muda, então, ainda que o pai fica contra, a mãe fica contra, por isso deixará pai e mãe, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Tomou a decisão de sair daquela seita, tomou a decisão de não crer naquilo que foi ensinado, porque descobriu pela palavra que aquilo não tem validade nenhuma. Ele estará desonrando seu pai e sua mãe? De forma alguma.
Quando tomamos a decisão de ter vida própria, não é desonrar pai e mãe. Conforme Efésios 6:2, honra teu pai e tua mãe. Porque primeiro é Deus. Aquele que não deixar pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Então, você prefere ficar com a palavra do que com o sistema, embora você tendo que pagar um preço por aquilo. Porque neste processo de descondicionamento, há um preço a ser pago. Deixar aquelas tradições que por herança herdamos dos nossos pais. Aquele sistema que herdamos dos nossos pais. Nasci, fui criado nesta igreja. Mas a palavra de Deus veio ao seu coração e você percebe que a verdade não está ali. Que Jesus Cristo não está ali na sua essência, apenas mentalmente, só para enganar, ludibriar as pessoas. Então, se você deixar aquilo para seguir a Cristo, isso não é desonrar pai e mãe. Você continua honrando-os, mas Deus em primeiro lugar. Então você renuncia àquelas impurezas, suas tradições, que vivíamos no medo do inferno, medo de perder a salvação. Embora, fazendo isto, tenha algumas perdas, ou muitas perdas, mas você não reluta em fazer a decisão. E quando você faz essa decisão de ser fiel a Deus primeiro, buscar a Deus primeiro, então Deus te honra com a vida, com a paz, com a sua paz, com a sua alegria. E que este Deus maravilhoso te conforte, te ajude, te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.